Sejam bem-vindos ao terceiro episódio da série Mindset de Crescimento. O que nós vamos tratar hoje aqui são três fatores principais, o que eu chamo de potencializar, aprimorar e determinar. Potencializar é potencializar e desenvolver os pontos fortes, as forças, as qualidades, as características e as competências que você já possui. Fazer um plano muito bem definido, diário, de como você pode potencializar esses recursos que você já possui. Você não precisará desenvolvê-los, mas você precisa cada vez mais adquirir uma força maior, adquirir e potencializar toda a capacidade de utilizar esses pontos fortes, essas habilidades inatas que você já possui ou que você veio durante toda a sua vida já desenvolvendo. Para isso é importante que você determine pelo menos um item apenas na sua lista, mas que seja diário e que seja constante e que você possa aplicar em cada uma dessas habilidades. Se você tiver 3, 4, 5 habilidades, sei me comunicar muito bem, sei escrever muito bem, consigo planejar e fazer o meu controle pontualmente, você vai pegar essas 3 habilidades e vai determinar uma ação que você pode melhorar, aperfeiçoar, mudar, eliminar ou até mesmo aumentar a capacidade que você já tem. Se é na comunicação, tente determinar pelo menos uma vez por dia que você aplique essa comunicação, que você mude. Se você fazia de uma determinada forma, mude, faça de outra forma. Mude o seu hábito, mude o padrão automático, quebre aquela regra, quebre o piloto automático que você já fazia todos os dias. Aquilo que para você já é natural, tente transformar em algo que seja novo, que seja novidade, mas faça isso com entusiasmo. Então, determine primeiro, faça uma lista, que habilidades você já tem, que capacidades você já tem. E não precisam ser só capacidades que você já possua apenas de soft skills, ou seja, de comportamentos interpessoais, ou de capacidades ou competências. Podem ser também técnicas. Pode ser aquele curso que você fez especificamente de administração. Então você é muito bom em administrar as coisas. Então, faça uma tarefa diária para que você potencialize esta capacidade técnica. Mas não deixe ela cair no esquecimento. Lembre-se, é através da prática, da constância e do longo prazo que nós potencializamos e desenvolvemos. No nosso segundo item, nós precisamos aprimorar. Aprimorar aquelas falhas, aquelas pontos fracos que nós possuímos, tentar aprimorá-los. Não vou realmente desenvolvê-los e nem potencializá-los, mas aprimorar. E aprimorar nem sempre significa somente melhorar, mas criar estratégias, estratégias principalmente de defensiva, estratégias de confronto, aquelas que quando for colocado à prova, essas habilidades das quais você não tem tanta competência, você consiga realmente ter técnicas e estratégias para confrontá-las, para se defender, de forma que elas não vão impedir o caminho, o percurso e nem o sucesso da realização. E por último, determinar claramente metas e objetivos, ter claro isso, o ponto que eu desejo potencializar, até onde para mim é suficiente, aonde eu estaria me sentindo confortável para potencializar os meus pontos fortes, para aprimorar as habilidades e competências que eu ainda não possuo ou que são pontos fracos no meu desenvolvimento pessoal. Então, lembre-se, primeiro, potencialize todos os pontos fortes que você já possui.
Segundo, aprimore os pontos fracos. Tente determinar estratégias. Como eu posso fazer no caso de ser chamado para utilizar esta capacidade? Eu posso delegar? Eu posso me adaptar? Eu posso fazer de uma forma diferente? Será que uma outra habilidade utilizada neste momento serviria para atingir os mesmos resultados? Então aprimore principalmente as habilidades e competências que você não possui. E principalmente, determine objetivos e metas pontuais, mensuráveis, temporais, ou seja, com data específica de como você vai fazer. Mas lembre-se, faça isso diariamente. O que nos impede de poder potencializar, aprimorar e até determinar metas para o nosso crescimento e desenvolvimento pessoal são principalmente algumas crenças e valores. Então é importante fazer uma lista principal de quais seriam os valores que conduzem as suas decisões. Quando você toma uma decisão, quando você escolhe um determinado caminho, quando você escolhe fazer uma determinada ação, o que te move? Por que você escolheu aquilo? Comece a anotar suas ações. Comece a anotar por que tomou aquela decisão. Comece a anotar porque teve aquele comportamento. Por trás disso, existe algo em que você acredita, algo que determina essas suas ações. E elas podem e muito limitar esta capacidade de crescimento e desenvolvimento. Elas podem impedir que você potencialize, porque é uma crença que limita você nas capacidades que você teria de desenvolver aquela habilidade da qual você já se torna bom. Mas você pode achar ou pode acreditar que se você for se desenvolver mais, você vai sair fora daquilo em que você acredita. Então as crenças e alguns valores, eles são limitantes em alguns aspectos e são possibilitantes em outros aspectos da sua vida. Mas é importante pontuar. Então, o que você fez? Qual foi a sua ação? Qual foi o seu comportamento? Anote, escreva, grave um áudio explicando: eu tomei a ação tal. Tente fazer isso como se fosse um personagem, como se fosse uma história que você está contando. Dê nome, inclusive, a este personagem, que é você mesmo. Crie um avatar. Estamos aí com tantos avatares nas redes sociais, você pode criar um avatar, criar um nome, criar um personagem para contar essa história. Então, o Joãozinho hoje decidiu que ele não iria fazer esta tarefa. Por que Joãozinho decidiu? O que realmente Joãozinho utilizou como base para essa arquitetura de escolhas? Por que ele tomou esta decisão? Quais foram os valores que levaram Joãozinho a tomar esta ação? Por que ele decidiu fazer desta forma? Quais seriam as possibilidades? Você, no lugar do Joãozinho, o que você faria? Você faria igual? Por que você faria igual? O que você concorda com o Joãozinho? Lembre-se, colocando desta forma, escrevendo em forma de uma história, ao qual o personagem está fora de você, você é um mero espectador, ou melhor, você é um escritor, e aí você está escrevendo uma história que será contada para as outras pessoas. Você pode, inclusive, dar nome a este personagem e apresentar para os seus amigos, passar este texto. Joãozinho hoje estava indo em direção ao supermercado, e no meio do caminho encontrou uma pessoa da qual ele não gosta muito. Por isso, Joãozinho resolveu simplesmente fingir que não viu a pessoa e atravessou para o outro lado da rua. Mande esta história para os seus amigos, mande esta história para os seus familiares e pergunte: o que você faria no lugar do Joãozinho? Pergunte: por que Joãozinho deve ter tomado esta ação? É muito bom ter esse feedback, principalmente quando é uma história, quando é um personagem. Ou pode escrever também em forma de conto, de poesia, uma metáfora talvez. Em vez de um personagem, um ser humano, pode ser simplesmente um animal. Um gato viu o cachorro e ele se assustou. Ele não gosta muito do cachorro e por isso ele se desviou e atravessou a rua. O que você faria no lugar do gato? Perceba que você pontuar estas ações, essas
arquiteturas de escolha, essas decisões e esses comportamentos em forma de história lhe dá possibilidade de ver outras perspectivas, outros pontos de vista e questionar por que eu tomei esta decisão. O que eu simpatizo com a decisão do Joãozinho? Por que eu compartilho os mesmos valores que o Joãozinho? Porque eu faria a mesma coisa que o Joãozinho. Eu também atravessaria a rua correndo feito gato. Por que eu me simpatizei com o gato e não gosto do cachorro? É muito melhor você ver desta forma, fica muito mais fácil de você confrontar esses valores e estas crenças. E colocando elas na mesa, escrevendo o que você se agradou com aquela atitude ou o que te desagradou naquela atitude, porque você pode olhar para aquilo e de repente falar, nossa, eu tomei realmente essa atitude, eu não tomaria esta atitude. Então por que naquele momento o Joãozinho tomou aquela atitude? Lembre-se que as crenças e os valores, em cada momento, em cada circunstância, em cada contexto, eles podem ter as duas faces. Eles podem te limitar ou te possibilitar. Depende da circunstância. Em circunstância em que realmente você tem que evitar o confronto para que aquilo não cause ou porque você não tem uma estabilidade no momento emocional, é bom você evitar. Então aquela crença, de repente, não te limitou, te possibilitou ganhar tempo para que você possa pensar, refletir e depois confrontar. Ao mesmo tempo, existem momentos em que nós devemos sim confrontar. Não podemos evitar este confronto, mas devemos ir de forma vulnerável, confiantes e com uma posição muito bem pré-determinada. E aí, neste momento, se esta crença fez com que você também atravessasse a rua, aí ela te limitou. Aí você não consegue desenvolver e nem potencializar as principais habilidades das quais você já tem a competência, mas você está num limite. A questão toda é desafiar este limite, é superar este limite, é atingir uma alta performance naquilo que você já é capaz, naquilo que você já faz no dia a dia. É sair um pouco do piloto automático de sempre fiz, já estou acostumado, já é um hábito, e transformar aquilo numa coisa que ainda não é natural, num próximo nível de potencialização dos seus pontos fortes. Assim como aprimorar as principais capacidades, criando as estratégias, seja de defensiva, seja de reforço, para que você possa e consiga, naquele momento em que você foi chamado para utilizar capacidades das quais você ainda não tem potência, você consiga sair daquilo, desenvolver e, ao mesmo tempo, aprimorar essas habilidades. Então, crie estratégias. Se eu tiver que usar esta habilidade, da qual eu sei que não sou muito capaz, o que eu posso fazer? Quais seriam as minhas estratégias? Novamente, te convido, escreva uma história. Escreva uma história de alguém que precisa utilizar aquilo. Escreva num outro personagem, num avatar, numa metáfora ou num conto. Mas escreva, conte esta história. Aquela pessoa, ela vai necessitar utilizar a comunicação. Ela precisa chegar no meio da floresta e comunicar a todos os bichos que existe um perigo imediato. E ela precisa ter uma confiança para passar esta ideia e esta mensagem. Como você faria isso no lugar da tartaruga? Ela precisa passar para todos os animais esta ideia. Então imagine, a tartaruga não é muito boa em comunicação, mas ela vai ter que avisar. São todos os bichos da floresta. Ela quer ajudá-los, mas ela não tem ainda a capacidade e a habilidade de se comunicar. Escreva sempre a história. Faça um conto, faça um exercício como um escritor, como um espectador, que está olhando um bicho, uma metáfora, uma analogia ou até um personagem humano, mas com um outro nome, que seja um personagem com as características que você vai determinar para ele. Como ele se veste, quais são as características, como ele anda, como ele fala. Tenta imaginar, crie este personagem. Crie baseado nas suas atitudes e comportamentos. Assim você olha para ele e vê o que te agrada realmente no dia a dia. E você consegue então aprimorar as principais habilidades das quais você ainda não tem a competência total. E determine objetivos e metas. A cada degrau eu sei aonde eu quero chegar,
como eu vou chegar e como eu vou fazer para realizar. Espero que este vídeo tenha ajudado vocês a realmente desenvolverem e criarem a cada dia um mindset de crescimento cada vez melhor. Se gostou do vídeo, dá uma curtida, não esquece, inscreva-se também no canal, assim eu posso continuar sempre trazendo conteúdos semanais para vocês se desenvolverem e atingirem aqueles resultados que vocês tanto esperam. Então lembre-se, inscreva-se no canal, curta o vídeo e marque o sininho. Se puder, me ajude, compartilhe com seus amigos e familiares. Veja quem precisaria dessas dicas e orientações para que ele consiga desenvolver também, junto com você, um mindset de crescimento. Quem sabe, este não é o momento de você arrumar uma dupla, uma pessoa que, além de lhe apoiar, também pode lhe desafiar no dia a dia, em cada meta, em cada caminho, em cada degrau da sua jornada. Fico aqui grato e espero vocês no próximo episódio de Mindset de Crescimento.